Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar a cláusula penal. A cláusula penal ela é uma penalidade convencional, porque ela é estipulada pelas próprias partes, né, consta do contrato, e serve para predeterminar uma penalidade no caso de inadimplemento total ou parcial do contrato. Então, a cláusula penal, a principal finalidade dela é predeterminar a penalidade que será imposta, né, àquela parte que descumprir a obrigação contratual. Então, o artigo 408 prevê incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixar de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então vejam que aqui, embora as partes, né, elas pré-estabeleçam lá a penalidade já prevista no contrato, ainda aqui eu tenho que demonstrar, deve haver a culpa do devedor, né? Porque se não houver culpa do devedor, né, como naqueles casos que nós já estudamos, de caso fortuito ou de força maior, ainda que eu tenha lá a previsão da cláusula penal no contrato, ela não será aplicada porque não há culpa do devedor. Então, a cláusula penal, ela também se insere, né, no contexto da responsabilidade civil, que depende, né, da culpa do devedor para que seja imposta, né, para que seja imposta a obrigação de indenizar, de reparar os danos. Então, a cláusula penal, ela é uma forma de reparação de danos, mas através da cláusula penal, as partes já de antemão, elas já definem qual será a penalidade, né? O que o devedor responderá a título de perdas e danos. Então, a gente pode dizer que uma vantagem da cláusula penal é de prefixar, né, qual será a indenização no caso de inadimplemento. Então, isso já adianta, né, para as partes qual será a indenização, sem eu ter que provar o prejuízo, né, para obter a indenização, a reparação do dano. Então, seguindo o artigo 409, né, diz que a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou um ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação ou de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Então, a cláusula penal, ela é um pacto acessório, por quê? Porque ela depende, né, de uma obrigação principal, ela serve a um objetivo, né, da obrigação principal, então ela é subordinada a essa cláusula, a esse contrato, e ela pode se referir, né, ao inadimplemento total da obrigação, parcial da obrigação, ou a uma cláusula específica, ou só ao atraso, né, do cumprimento. Então, eu posso, de maneiras diferentes, né, a depender da vontade das partes, porque isso é sempre convencionado de acordo com a vontade das partes, de estabelecer essa cláusula penal. Então, a cláusula penal, ela pode ter como objeto, porque normalmente a gente fala, né, de indenização, de penalidade pecuniária, mas ela também pode prever uma penalidade para entrega de coisa ou uma penalidade para obrigação de fazer. Então, ela pode ter, né, essa natureza pecuniária, de obrigação de fazer ou de entrega de coisa. Então, eu posso estabelecer que diante, né, do inadimplemento, o devedor vai prestar um tipo de serviço, né, em benefício do credor. Aí é uma obrigação de fazer e não é uma obrigação de indenizar em dinheiro, né? Então, a indenização aí, a reparação dos danos, ela pode se dar de formas diferentes, né, através de prestações de naturezas diferentes. Bom, a função da cláusula penal é, portanto, de indenizar, né, a parte prejudicada pelo inadimplemento da outra,
não há necessidade da alegação de prejuízo, porque ela se aplica, né, de pleno direito, basta que haja o inadimplemento. Então, essa é uma característica da cláusula penal, que é uma vantagem, né, para você já pré-estabelecer, prever essa cláusula no contrato, porque a parte prejudicada, ela não precisa alegar o prejuízo, basta que ela alegue, demonstre o inadimplemento, ela pode já exigir o cumprimento da cláusula penal, seja, né, uma indenização pecuniária, seja uma entrega de coisa, uma prestação de serviço. O que o credor aí, a parte prejudicada vai fazer? Ela vai, com este contrato, ela vai executar a cláusula penal, né? Sem alegar ou demonstrar o prejuízo. Não me importa se o prejuízo é menor do que a cláusula penal. O que vai valer é o que está estabelecido no contrato. Então, a alegação de prejuízo, ela é necessária somente quando as partes convencionarem uma indenização mínima, né? Então, o artigo 416 prevê o seguinte: para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir uma indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como um mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Olha que interessante a importância de se estabelecer corretamente essa cláusula penal. Porque, gente, não basta inserir uma cláusula penal no contrato sem analisar quais são os riscos daquele negócio jurídico. Por que isso é importante? Porque quando as partes elas estabelecem essa cláusula penal, ainda que o seu prejuízo seja maior, o que ele vai receber é o que está previsto na cláusula penal. Então, ainda que o prejuízo exceda, é aquela indenização que se vai receber. Então, há necessidade das partes analisarem, né, qual é o valor, o percentual ali daquela cláusula penal ideal para que haja uma reparação de danos decorrentes de inadimplemento, porque eu não posso pedir indenização suplementar, a não ser que eu estabeleça lá no contrato que aquela cláusula penal ela permite a indenização suplementar caso o prejuízo seja maior, né, do que o previsto para reparação dos danos na cláusula penal. Então, se eu colocar lá no contrato, né, que se o prejuízo, né, da parte prejudicada pelo inadimplemento for maior do que prevê a cláusula penal, a parte prejudicada poderá requerer a indenização suplementar, desde que comprove que o prejuízo excedeu o valor da cláusula penal, certo? Então, vamos lá. A penalidade excessiva, ela não é admitida. Então, eu acabei de dizer que as partes devem analisar bem para não colocar uma cláusula penal ínfima, né, que não vá realmente atender a sua finalidade, que é a reparação dos danos. Mas eu também não posso colocar uma cláusula penal lá nas alturas, por quê? Porque o juiz, nesses casos, o juiz ele pode rever e diminuir essa cláusula penal. Então, quando eu coloco uma cláusula penal lá em cima, ao invés de eu dar mais segurança jurídica ao meu contrato, na verdade, eu estou fazendo o contrário, eu estou criando uma cláusula, estou estabelecendo uma cláusula que facilmente será revista no judiciário, né? E não é isso que os contratantes desejam. Quando eu estabeleço as cláusulas do contrato, eu quero, na verdade,
é que aquilo, né, seja cumprido, que aquilo não fique sendo discutido no judiciário. Então, essa cláusula, a cláusula penal, ela deve ser razoável, né? Ela deve estar de acordo com aquele negócio jurídico. Então, o artigo 412, ele diz, né, que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Então, aqui já diz o seguinte, a indenização, ela não pode ser maior do que o valor principal. Por quê? Isso é óbvio, não é? O credor, né, ainda que seja a parte prejudicada, ele não pode querer mais do que ele receberia se o contrato fosse cumprido, não é? Isso não faz muito sentido. Então, o artigo 413 diz o seguinte: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Então, olha só, nós temos aqui duas hipóteses. Se a obrigação principal for parcialmente cumprida, essa penalidade, se ela, né, se eu tenho uma cláusula penal lá prevendo uma indenização para o caso de inadimplemento, se o adimplemento foi parcial, o juiz ele pode reduzir a cláusula penal, né, equitativamente, para que ela seja equivalente à parte descumprida, né? Agora, a outra hipótese é o seguinte: se a cláusula penal, ainda que não ultrapasse o valor da obrigação principal, né, que é o caso do artigo 412, mas ainda assim ela é menor do que o valor principal, mas ainda assim ela se mostra excessiva. O juiz também pode reduzir essa cláusula penal, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, se aquela cláusula penal ela se mostrar excessiva, né, aos olhos do juiz, e os critérios aí vai de caso a caso e vai de juiz para juiz. Por isso é importante as partes não se excederem nessa, né, ao estabelecer a cláusula penal, porque fica um pouco subjetivo, né? O que é manifestamente excessivo para um juiz pode não ser para o outro. Então, quais são os critérios aí que devem ser utilizados? A natureza, né, a finalidade do negócio jurídico, essa cláusula, ela se mostra razoável, né, diante daquele negócio jurídico, diante dos riscos, diante das vantagens esperadas pelas partes naquele contrato. Então, quando nós usamos a palavra razoavelmente, o que normalmente as partes esperariam daquele contrato, quais são as vantagens normalmente esperadas, quais são as expectativas razoáveis diante daquele negócio jurídico. Então, é isso que deve ser analisado, e isso vai se alterar, né, de caso a caso. Então, é importante as partes, ao estabelecerem, não se excederem, né, na cláusula penal. Bom, aí nós temos duas modalidades, duas espécies de cláusula penal: a compensatória, né, e a moratória. A compensatória é aquela que visa compensar o inadimplemento da obrigação. Então, o artigo 410 prevê: quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta se converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Então, é aquela cláusula prevista para o inadimplemento total da obrigação. Ela é uma outra alternativa, né, em benefício do credor. Já a moratória, né, é aquela cláusula penal prevista para o caso de atraso no cumprimento. Então, aqui eu vou poder exigir o cumprimento da obrigação mais a cláusula penal, enquanto na compensatória eu só vou poder, né, exigir
a cláusula penal compensatória. Eu não posso exigir o cumprimento da obrigação mais a cláusula penal compensatória, porque haverá aí uma conversão, né, da obrigação original para a obrigação prevista na cláusula penal. Então, a cláusula moratória está prevista no artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, caso de atraso ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação. Então, o que nós precisamos, né, observar aqui? Quando a cláusula penal ela for compensatória, eu só posso exigir ou a obrigação principal ou a cláusula penal. Se ela for moratória, eu posso cumular o pedido, né? Exigir o cumprimento da obrigação mais a pena combinatória, a cláusula penal. Bom, então vamos tratar aqui dos requisitos, né, da cláusula penal. A cláusula penal, ela exige a existência de uma obrigação principal, porque, como eu disse antes, ela é um pacto acessório, né, ela serve à finalidade da obrigação principal. Então, não havendo mais a obrigação principal, também não haverá mais a cláusula penal. Outro requisito é a mora do devedor, então tem que a mora, o atraso, o inadimplemento, né, deve estar caracterizado, então ela vai passar a incidir, né, a ser aplicada, ela poderá ser aplicada assim que o devedor, né, esteja inadimplente, esteja em mora. No caso de inadimplemento total da obrigação, a cláusula penal ela tem uma função compensatória e deve haver culpa do devedor, né? O inadimplemento deve estar relacionado à culpa do devedor. Então, se não houver culpa, eu também não tenho como aplicar a cláusula penal. Tá certo, pessoal? Então, na nossa aula online, a gente vai tratar aí de alguns casos concretos relacionados à cláusula penal, tá certo? Então, até a próxima.